Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é o Rodrigo. Estamos dando início a mais um vídeo do canal Sementes de Esperança, ao qual, através desse momento de reflexão, quero passar algo que está referente à palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Quero já desejar a grande paz do Senhor, que a vida em Cristo Jesus esteja sobre você e que eu e você possamos entender o verdadeiro significado da encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra, ao qual foi morrer, cumprir o propósito do Pai, morrer por mim e por você. E em relação a isso, eu quero ler algo que está lá em João capítulo 19, no versículo 30, ao qual é a última palavra que Jesus diz ainda em vida. Ele diz assim: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Que você possamos entender que o significado de estar consumado. E eu anotei aqui 3 significados dessa palavra. Primeiro, cumprir a ordem do Pai. Cumprir-se a ordem do Pai. Jesus, ele olha para o Pai e diz assim: cumpri a tua ordem. Já está consumado. Não tem mais o que eu fazer. Foi isso que Jesus quis dizer. Ou seja, Jesus disse que o que era para ele ter feito aqui na terra, ele já tinha feito, que era morrer por mim e por você. Agora só depende de mim e de você aceitarmos esse sacrifício expiatório de Jesus, ao qual derramou o seu sangue naquela cruz. No Antigo Testamento, no Pentateuco, ao qual é explicado sobre o verdadeiro significado da Páscoa, tem um dos trechos maravilhosos ao qual, quando o cordeiro era sacrificado, ele era derramado o seu sangue, ele era colocado a sua carne no espeto e esse espeto era enfencado na terra e essa carne era assada para que as pessoas comessem dessa carne assada. Veja que simbologia maravilhosa, que mostra maravilhosa que Jesus cumpriu com tudo que tinha no Antigo Testamento. Por isso que João, no capítulo 1, ele diz assim, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. João Batista, ele era a voz do que clama no deserto, ele ia anunciar a vinda do Senhor, e ele anuncia nesse momento quem era o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já estava pronunciando o que Jesus iria fazer mais ou menos 3 anos depois desse encontro deles, ao qual Jesus foi batizado. No Antigo Testamento, como eu estava comentando ainda agora, era derramado o sangue do cordeiro, o cordeiro era colocado no espeto e o espeto era colocado na terra, e o fogo queimava, ou seja, assava essa carne, para que as pessoas comessem dessa carne. Jesus Cristo, ele derramou seu sangue, foi pendurado naquela cruz, a cruz enfencada na terra, e o fogo consumidor de Deus esteve por completo sobre o Senhor Jesus, por causa do meu e do seu pecado. Mas entenda que as pessoas ainda deveriam comer daquela carne. Ou seja, eu e você, depois desse sacrifício completo no Cordeiro, nós temos que ter a nossa atitude de ir e comer dessa carne. O que isso significa? De nos alimentarmos de Jesus, de entendermos que essa era a carne que iria nos dar esse alimento sólido, esse alimento eterno e um local de passagem, um momento de passagem de uma antiga vida para uma nova vida. E o segundo significado que diz a palavra tetelestai em grego, ou seja, está consumado, significa está pago. Jesus já pagou pelos meus e pelos seus pecados naquela cruz. Só que entenda, eu e você temos que ainda comer dessa carne, ou seja, entender que ele era o sacrifício que derramou sangue e morreu por mim e por você, e foi pendurado naquela cruz para que eu e você pudéssemos nos alimentar dele, ou seja, entregarmos a vida dele. Entendemos que aquele sacrifício foi derramado para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna com Cristo e que todo o nosso pecado seria apagado quando nós entendêssemos que Ele é o Filho do Deus vivo.
que é o Cordeiro de Deus. E um segundo significado é: agora eu e você temos o direito de posse da vida eterna. Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele foi moído pelas minhas e pelas suas transgressões. E por aquelas pisaduras que ele teve, eu e você fomos sarados, ou seja, somos libertos, somos curados. Foi para isso que Jesus veio, para libertar eu e você da maldição eterna. Jesus tirou as chaves do inferno, arrancou as chaves da morte do inferno e disse: agora já paguei, eu já morri por aqueles que iriam morrer e ir para o inferno. Jesus chega para mim e para você e diz assim: agora você tem o direito de posse, através desse testamento ao qual eu selei com meu sangue. Você toma esse direito de posse da vida eterna. Agora é comigo e com você aceitarmos esse cordeiro imolado, porque não que o sacrifício dele foi em vão, porém, se eu e você não aceitarmos que Jesus morreu por nós naquela tão rude cruz, derramou seu sangue, foi um cordeiro imolado e recebeu o fogo consumidor de Deus, ou seja, foi assado. Agora, se não comer, de nada vai valer. Quando o povo de Deus foi liberto lá do Egito, foi passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, mas o povo estava dentro de casa se alimentando da carne assada. Então, de nada adianta eu chegar e querer passar o sangue de Jesus na casa de outra pessoa, ou seja, no coração de outra pessoa, se ela por dentro não está comendo e se alimentando daquela carne, entendendo que o sangue protege pelo lado de fora. Então, nada adianta a nossa santidade somente externa, ou seja, participar de vários sacrifícios em vão, sacrifícios bobos, ou seja, usos e costumes que nem bíblicos são. Porque o que importa é eu e você entendermos por dentro, é estarmos nos alimentando. Lembra lá em Êxodo 12, que o povo, ele derramou o sangue, e ele pegou o sangue, passou nos umbrais da casa e se alimentou da carne assada dentro de casa. E quando o anjo da morte passou do lado de fora, ele viu o sangue do cordeiro imolado e não tinha o direito de entrar dentro daquela casa. Não tinha o poder, porque o sangue do cordeiro estava pelo lado de fora. Quando o inimigo tenta atacar quem entregou a vida a Cristo Jesus, nós não conseguimos ver o sangue de Jesus, mas o inimigo vê o sangue de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida, se você já entregou sua vida a Jesus. Então não perca tempo. Entenda o verdadeiro sacrifício pascual, que não foi uma brincadeirinha, não foi um coelho, não foi uma encenação qualquer, não foi nem um filme qualquer passado à tarde numa dessas redes de televisão tão famosas, mas foi real, uma dor terrível. Foi um dia terrível. Então, que você possamos entender isso e meditar sobre isso. Que Deus te abençoe, nos ajude compartilhando, se inscrevendo. Deixe seu like para que mais pessoas possam aprender e principalmente receber da doce palavra do Senhor, que é viva e eficaz para a minha e para a sua vida. Deus abençoe.